Deus é bom demais! Mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é Antes de discutir. Em Provérbios, no capítulo 17, verso 14, está escrito: Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Pessoal, o livro de Provérbios é o livro mais prático que você vai encontrar nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. E lá, quando você lê, você recebe muitas direções, elas são muito claras e bem diretas para o nosso dia a dia. A princípio, os conselhos que a gente encontra lá, eles são de fácil entendimento, mas se você não ruminar a respeito deles, eu tenho certeza que você não vai conseguir absorver plenamente o aprendizado. Quando a gente olha para a palavra ruminar, literalmente é aquilo que o boi faz quando ele está se alimentando. O boi vai lá no pasto e quando ele vai comer a grama, ele mastiga a grama, engole a grama, só que depois que ele engole, ele vomita, ele regurgita aquele alimento que ele já tinha engolido, volta com esse alimento para a sua própria boca e depois de mastigar mais um pouquinho, somente então ele engole novamente. Olha só que doideira. E essa ação faz então com que haja uma total absorção dos alimentos por parte do boi. No nosso caso, ruminar a palavra ou ruminar todos os conselhos que nós encontramos lá no livro de Provérbios significa, na prática, mergulhar profundamente, significa refletir exaustivamente ou então meditar insistentemente. É somente fazendo isso que você vai absorver profundamente todos os conselhos que Salomão nos deu no livro de Provérbios. Uma outra tradução do versículo de hoje que nós lemos vai dizer o seguinte: que o início de uma discussão é como uma rachadura numa represa. E o que o texto está querendo dizer aqui é que quando começa uma discussão, é como se você estivesse batendo um martelo na parede de uma barragem. Pensa nisso aí. E essa batida, então, do martelo vai causar uma rachadura na barragem que vai fazer, daqui a pouco, com que tudo se rompa. E então começar uma discussão é como se você estivesse dando uma martelada naquela barragem. Depois, meu irmão, a barragem vai se romper e com isso, todos que estiverem envolvidos naquela discussão vão ser inundados pela água da barragem. No final das contas, a força da água vai fazer com que todo mundo perca o controle e seja levado pela correnteza. Então, pessoal, antes de você discutir ou antes de você entrar numa contenda com alguém, resolve o problema. Só que antes, veja bem, antes, aprenda uma coisa: os problemas não são causados por uma discussão, mas é justamente ao contrário, ao inverso. As discussões é que são causadas pelos problemas. A discussão, na verdade, é uma consequência do problema. Por isso, você precisa resolver toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Não espere para discutir e só então buscar para resolver um problema. Isso vai fazer com que as coisas sejam tudo mais difíceis para você. As pessoas têm a ilusão de que só porque ainda não discutiram sobre alguma coisa, não existe um problema ali naquela situação. Só que, na verdade, o problema está lá, ele existe. E não falar sobre esse problema vai terminar mais cedo ou mais tarde acabando numa discussão. Uma hora esse problema vai vir à tona. Eu, particularmente, depois de muito ruminar sobre isso, eu adotei uma prática na minha vida particular, eu e minha esposa. Quando nós percebemos que um de nós começou a discutir, só que sem antes ter buscado resolver o problema daquela discussão, nós dizemos um ao outro o seguinte: você está batendo com o martelo na parede da barragem. Olha só que poderoso isso. Então, o que eu quero te dizer no dia de hoje é: resolva os seus problemas antes de discutir sobre eles. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, me ajuda a ter sabedoria suficiente para que eu possa resolver os meus problemas antes das discussões. Em nome de Jesus, que a sabedoria do alto, que a sabedoria do céu, que a tua sabedoria, Santo Deus, venha sobre mim, venha sobre a minha vida e que eu consiga então agir, Pai, em conformidade com a tua palavra. Eu oro, Pai, na autoridade já no nome de Jesus. Amém. O desafio do dia de hoje é:
A próxima vez que você tiver vontade de começar uma briga, preste bem atenção nisso. Você vai parar e você vai se lembrar que se você começar uma conversa que não é focada na resolução do problema, mas ao contrário, é focada no desabafo, no ataque, isso só vai aumentar o problema, ao invés de resolver. Então, o que você vai fazer é o seguinte: busque a Deus para resolver as questões, ao invés de ser levado por elas. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Hugo Jordão e Deus é Bom Devocional. E não se esqueça nunca, não se esqueça jamais, não se esqueça em hipótese alguma que Deus é bom.